Vamos recebê-la agora, uma mulher poderosa, gente. Ai, como é bom falar com mulheres poderosas ou homens poderosos. E hoje é uma mulher maravilhosa, que é a Patrícia Aldi, diretora executiva da Única. Pode entrar! Bem-vinda! Olha que elegante. A gente não tem nem roupa pra tanta elegância. Patrícia, a gente tá bem mal vestido. Eu peço desculpas, viu? Eu tô... Muito querido. Você me perdoa, Patrícia, pela carinha assim, meio engolida. Imagina, Bartô. Ela falou, imagina, agora tipo, tô com pena. Tô com pena. Brincadeira. Patrícia, seja bem-vinda aqui no Chupim. Eu não te conhecia, passei a conhecer a partir do seu release e fiquei encantado, né, com toda a sua trajetória e o que você, né, representa o Brasil hoje nesse combustível nosso, né, que é algo que o mundo está encantado, né, pelo biodiesel, pelo etanol. Então eu gostaria de começar a falar o que te levou, né, você era vice-presidente de um banco, o que te levou a entrar nesse mundo do biodiesel? Bem, obrigada aí, porque eu acho que essa é uma ótima pergunta. Depois de um certo tempo de carreira, gente, quando a gente já fez de tudo um pouco na vida, sim, a gente começa a buscar de novo o propósito, né? E eu entendi que com esse convite da Única para assumir a diretoria executiva, nesse momento em que a gente vive aí uma emergência climática, e o etanol se apresenta como parte dessa solução, eu entendi que eu podia contribuir muito para o Brasil, para o setor e para o planeta. Então, depois aí de 55 anos, né, de vida, agora com 56, o que eu mais quis era unir o meu conhecimento, a minha trajetória, a esse propósito de participar de alguma forma e aproveitar essa oportunidade do Brasil como parte da solução para a transição energética. Então, cá estou. Coisa. E o mundo está de olho, né, nessa renovação. A gente acompanhou que você foi super aplaudido internacionalmente por levar o biodiesel. E gostaria que o Tutu fizesse a próxima pergunta para a Patrícia. Eu quero começar, até para todo mundo entender direitinho, né, no sentido de como isso interfere para nosso país, o tamanho disso, quando se fala, da quantidade do que é isso, porque a gente não tem muita noção, né? A gente sabe do nosso micro, do que a gente consome, mas quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando do consumo do quê, exatamente, quando se fala dessa energia, né, tão necessária? Então vamos lá, o etanol surge na época dos anos 80, mais ou menos, como uma necessidade de fazer com que o Brasil dependesse menos da importação de óleo, de petróleo. Depois que tem a crise dos anos 70 de petróleo, o Brasil percebeu que ele era muito dependente da importação de petróleo. Então surge lá com o Proálcool, tem gente que está assistindo aqui que não sabe nem o que é isso, não era nem nascido, né? Mas surge lá no Proálcool, com a necessidade de fazer com que o Brasil fosse menos dependente de importação. Conseguiu isso, foram criados os primeiros veículos só etanol, antigamente se chamava álcool, né? Bartô, que é um pouquinho mais velho, vai lembrar disso. Com certeza. Mas muita gente. E aí a gente teve aí a evolução de toda uma tecnologia que é absolutamente brasileira, nacional. E a gente tem que ter muito orgulho disso. Em 2003 surge o programa do carro Flex, né? Então, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Brasil também... isso é super legal. Você fala carro flex, poucas pessoas lá fora entendem o que é isso. E o que é o carro flex? Dar a oportunidade para o consumidor brasileiro de escolher qual combustível quer abastecer seu carro. Sim. Né? Então, para a gente ter uma ideia do impacto que a gente está falando hoje. Então, de 20 anos do carro flex, de 2003... para 2023, até o ano passado, a gente tem números maravilhosos. Vou contar para você ainda, Tutu. Mas por que isso é legal? Porque, de repente, a gente percebeu que, além de garantir que o Brasil não fosse tão dependente da importação de petróleo, o carro movido a etanol, o Flex, fez com que
fosse uma solução para a transição energética, porque ele emite muito menos gás carbônico. 90%? Até 90% a menos do que um veículo quando você pega o seu carrinho flex e abastece com gasolina. Olha a diferença. Então isso faz com que, quando a gente vê os fenômenos de emergência climática aí que a gente está dizendo, e todo mundo pergunta, mas o que eu posso fazer com relação a isso? Qual é o meu papel nisso? Uma das coisas é abastecer o seu veículo com etanol. Quais são os resultados disso em 20 anos? De 2003 a 2023, o Brasil deixou de emitir 660 milhões de toneladas de gás carbônico. Caramba. No ar. Meu Deus do céu. O que é isso? Difícil de medir? É difícil de medir. É como se o Brasil tivesse plantado 5 bilhões de árvores nativas. Meu Deus do céu, meu Deus. Olha que legal. E pelo simples fato do brasileiro pegar o carro dele e abastecer com etanol. Mais que isso, sabe quanto que o brasileiro economizou nessa brincadeira, gente? 20 anos? Economizou 110 bilhões de reais. Deus me livre, cara. Deus me livre. Aí você vê, você tá abastecendo com seu carro, você tá poluindo menos e você tá pagando menos por isso. Olha as vantagens. Ó, eu vou tocar música aqui na Metropolitana. A gente continua no canal Chupim do YouTube com Patrícia Aldi hoje aqui com a gente. Vai lá. Bartô. Tudo bem, Patrícia? Eu morei uma época em Ribeirão Preto que era muito comum na beira da rodovia você ter canaviais e canaviais e canaviais. Hoje em dia a gente vê uma quantidade parece que menor desse cultivo. Isso é verdadeiro? Existe algum programa de incentivo para que as pessoas queiram novamente plantar cana? Bem, a produção de cana, ela permanece crescendo ano a ano um pouco, mas eu não vejo aí diminuição da área plantada, não. A produção de etanol e de açúcar, incluindo aí o etanol de milho, que isso é uma novidade no setor também, ocupa 1,2% do território brasileiro. Então, assim, vocês vejam, nós somos o maior exportador de açúcar do mundo, somos o primeiro produtor de etanol de cana do mundo e temos todos esses resultados aí ambientais, econômicos, e a gente ocupa só 1,2% do território brasileiro. Então, assim, pode ser que seja uma percepção sua, Bartô, pode ser que naquela área tenha diminuído, a gente não tem conhecimento disso, mas o que a gente vê é que, na verdade, essa área se expande um pouco, principalmente agora com a produção de milho, mas não tem diminuído ao longo do tempo, não. Eu acho, Patrícia, pro agricultor, é melhor plantar cana de açúcar, ou é melhor plantar outra coisa, café? Soja. É muito lucrativo a cana de açúcar ou não tanto? Precisa de muito subsídio, precisa de muita cooperação também do governo. Não, olha, o setor não conta com subsídio. E assim, não é nem isso que o setor reivindica, né? O que eu acho que todo setor produtivo no Brasil pede é estabilidade no ambiente de negócio, né? Assim, que as regras do jogo não mudem. Pelo amor de Deus. E isso é super importante para o setor. Então, até porque é uma cultura de cana, principalmente a instalação de uma indústria de cana, é um investimento de bilhões de reais. Com um retorno demorado de alguns anos. Então, assim, precisa ter aí essa estabilidade do ambiente de negócio para a gente poder fazer com que o setor se estimule a produzir mais e ser cada vez mais produtivo. Ai, que legal. Tutu? Sobre a Única mesmo, o que é? Né? A Única é a associação da indústria da cana-de-açúcar e do etanol. Então, é a associação da cana-de-açúcar e da bioeletricidade. Porque também vocês veem, né? É uma produção secular, né? A gente conhece aí o Brasil de anos, desde a época da história, a gente já vê aí no descobrimento a cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Em 80 a gente vê
a expansão do etanol, e hoje é um mercado assim em evolução. Não sei se você sabe, Tutu, que 15% dos lares brasileiros são alimentados com energia elétrica que vem da cana. Olha, caramba! Quantos 15%, é como se fosse uma Meu população Deus. mais ou menos do Uruguai. Meu Deus. E as pessoas não sabem disso. Qual região, geralmente? Olha, o São Paulo é de longe o maior produtor. Produz entre cana e etanol aproximadamente 60% do mercado. Tá aqui no estado. Aqui no coisa, estado, né? bastante coisa. E é muito, muito bacana, porque a gente vê aí essa nova fronteira, né? A cana participa e muito dessa energia renovável do Brasil, né? Porque é uma energia absolutamente limpa, né? Vocês veem... vem de plantinha, né? O nosso etanol, o combustível é limpo, e a gente tem a grande oportunidade de estar fazendo a diferença. Então, a Única representa entre 60% e 70% de toda a produção nacional, com as grandes indústrias de bioeletricidade, né? De etanol e de açúcar, que estão hoje como nossos membros. Quando eu era menor, minha mãe pegava a cana, assim, um gominho, cortava em quatro. Isso, Ficava mastigando, a ficava até gente com a ficava- boca o cheia meu de avô fiapo. fazia, ficava todo mundo ao redor Com a comendo. boca cheia de fiapo de tanta... Você já fez isso? Muito, eu adoro bom, isso, né? gente. Agora, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar no setor. Olha isso! Matou. Quem consome mais etanol do Brasil é São Paulo. Sim, senhor. Você tá muito mesmo? bairrista, Marcão. Tá muito Olha esse meu bairrista. estado, vou te contar, viu? Ai, os números. Mas, gente, vou combinar também, né? A maior parte da produção, da população do Brasil está em São Paulo. A Tem concentração, É um grande né? estado. Eu sou carioca, mas eu devo confessar que eu adoro São Paulo. Então é o estado que mais consome, literalmente. Mais produz e mais consome. Que mais produz, mais consome. Caramba, que coisa, hein? Quem é o segundo? Você tem ideia? Olha, eu tenho a impressão, não tenho ideia. Vou dar um chute, não vou fazer isso, mas deve ser aqui no Sudeste mesmo. Ah, é? também, Ah, com Região maior certeza, concentração, né? Caramba, cara. Quando você falou dessa parte da energia, que a gente ficou até surpreso, qual é a previsão no sentido dessa... Você falou 15%, né? 15%. Existe uma previsão de aumentar esse consumo e diminuir outro tipo de energia? Como que é essa questão pensada para o futuro mesmo? Já que, pensando na forma de conscientização, parece ser muito melhor para todos. Sim, lógico, mas depende também muito da produção, né? Como é que a gente vê esse horizonte aí? A gente vê um horizonte super promissor, em que regras do jogo são super importantes para que o setor continue investindo muito nisso. A gente foca muito, até lançamos uma campanha, não sei se vocês sabem, lançamos uma campanha em janeiro para conscientizar o consumidor brasileiro, então é muito mais... para que ele tenha a opção, eu falei, olha, eu chego no posto, eu quero... eu vou escolher entre gasolina e etanol, mas eu tenho todas as informações para que eu possa estar escolhendo, né? Então, depende muito dessa tendência de aumento de consumo para que ele possa se conscientizar, e também, com isso, a gente tem maior oferta de eletricidade para te responder. Outro tema que também vem ganhando, além de eletricidade, a cana-de-açúcar particularmente produz gás. Então a gente também tem aí um novo produto a partir da cana, que é o biometano. Ai, que legal. Bacana. Que pode substituir em até de 60% a 70% o transporte de veículos pesados. Olha, que legal. Então vocês veem aí o potencial que a gente tem e o brasileiro desconhece. É uma indústria que emprega 2,2 milhões, 2 milhões e 200 mil pessoas de empregos diretos e indiretos. É uma tecnologia absolutamente nacional que a gente está começando a exportar para os demais países do mundo. Olha só que Legal. bacana. E o brasileiro nem sempre tem esse conhecimento e também o mercado internacional não tem. Então a gente tem aí muito trabalho. Aí, respondendo a primeira pergunta, olha só quanta coisa bacana tem para fazer, por que eu não estava aqui antes? Patrícia, uma das maiores reclamações de muitos anos é o preço do combustível. A gente sabe que gasolina está dentro do mercado internacional por causa do barril de petróleo. Como
como que a gente vai fazer para aqui no Brasil pagar R$1,90 o litro do etanol? Qual que é a mágica? Como que dá para fazer isso? Estimula bastante o consumo, que a produção aumenta, existe perspectiva e a gente vai cada vez mais oferecer um combustível que seja, na verdade, viável e acessível para todos os brasileiros. Mas além do preço, que eu acho que é importante também, Bebe, é quando a gente pensa, e aí o consumidor tem um papel super importante, fala assim, por que eu vou pagar mais, poluir mais, usar um combustível que é muito mais sujo, que é um combustível fóssil, e não prestigiar uma produção que é absolutamente nacional e que emprega milhões de brasileiros? Eu acho que isso também tem que estar na conta quando você, consumidor, para seu carro para escolher qual combustível vai usar. E é mito ou verdade que o etanol, ele prejudica um pouco o motor? Porque às vezes tem que colocar gasolina também, porque se ficar só no etanol prejudica. É mito? Essa é a melhor pergunta. Mito completo. Falam muito isso, né? Pode tomar, quer dizer, não, pode usar e não pode, tá bom. Sem tomar. Olha, pode tomar sem dirigir, porque nós também produzimos cachaça. Boa. Pergunta. Me fala uma coisa, com toda essa qualidade que o etanol tem e representa, os outros países não têm interesse em ter lá também o etanol, em levar essa cultura para fora? Olha, existe aí uma parte de desconhecimento, existe uma parte de protecionismo dos grandes mercados, os ditos desenvolvidos. Então, mas por exemplo, o maior produtor de etanol, só que é a base de milho no mundo, são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já descobriram que realmente etanol é uma grande solução para a questão de sustentabilidade, menor dependência do petróleo, e tem uma indústria muito forte com relação a isso. Mas existem países, principalmente do centro-sul do mundo, que têm a vocação já para produzir cana, né? Então, por exemplo, a Índia é um grande produtor de cana, do Sudeste Asiático, grandes países, Tailândia, Indonésia são produtor, Vietnã. Então, para esses que já têm a vocação e são países que facilmente fazem essa transformação, nós estamos fazendo conversas e explicando, olha, a gente tem aqui 40 anos do que funcionou, do que não funcionou, cientificamente, tecnicamente, o que precisa em termos de políticas públicas para incentivar o setor, porque o setor... Compre a nossa tecnologia. Isso. Porque o setor de automotivo também precisa embarcar nessa, né? Então, a gente tem, principalmente para esses países interessados, feito várias conversas, e a Índia é o nosso melhor caso. Olha. A Índia, ela já tem hoje produzindo 7 veículos flex, né? E tem aí o compromisso de até 2025 ter 20% da gasolina deles misturada com etanol. Não, e outra coisa, né, gente? A nossa gasolina hoje já tem 27,5% de etanol. Né? Então, também isso faz com que diminua. E falando aí do carro, não, o etanol é mais limpo, o etanol é mais potente para o carro, e muitos desses mitos ainda ficaram na época lá do lançamento, que o pessoal aí não conhecia, né, Bartô? Mas lá dos anos 80, quando você... Mas é um mecânico velho, né? Vamos voltar aqui rapidamente na rádio, além do canal Chupim do YouTube. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, hoje com Patrícia Aldi, né? Quem quiser ver a entrevista completa, assim que terminar o Chupim, tá disponível bonitinho no canal Chupim do YouTube. Assista, que é uma mulher poderosa que tem aqui hoje, hein? Fala super bem. Nossa, gente, é bom Sabe receber, tudo né? De álcool, né? Você não vem não, hein, Bartô? Muito bem. Última pergunta para nossa querida Patrícia, você que vai fazer. Eu queria, na verdade, saber rapidamente como que é... Porque quando a gente fala de carro, de álcool, a gente vê muito uma figura masculina, né? A gente tá acostumado a linkar figuras masculinas. Então você é uma mulher que tá numa posição de poder muito grande dentro de uma empresa que comanda muita coisa. Como que é essa relação pra você? Poderosa. Olha,
Curioso isso, assim, embora ainda seja eu acho que vários setores ainda sejam muito dominados por homens, eu tenho tido um espaço super bacana, super, eu digo assim, democrático e respeitoso nos fóruns em que eu tô, sabe? Então, assim, eu não verifico isso, mas uma carreira aí de 50, com 56 anos, hoje uma carreira de mais de 30 anos, por vários momentos a gente passa aí por essa dificuldade, um certo preconceito, né, Tutu, e assim, dá uma preguiça, mas eu acho que a gente não pode deixar de se posicionar, sabe? Muito bem. Não pode, porque as pessoas têm que reconhecer aí o poder da mulher, o poder de decisão da mulher, o poder de inclusão e de produção e participação na economia brasileira, né? E eu acho que isso está cada vez mais confirmado, né? E a gente fica muito feliz com esse espaço. E tomara que a gente esteja abrindo aí, eu estava até comentando isso antes, esteja abrindo aí espaço para as que vêm aí adiante, né? Porque essa é a melhor intenção, que a gente possa servir de inspiração para isso. Com certeza será. Bem. Gente, Patrícia Audi, olha lá o Instagram, Patrícia_Audi_, né? Siga a Patrícia, mulher poderosa, e aí à frente do biocombustível aí para levar o nosso etanol pro mundo inteiro. Tá, a Patrícia aí na frente. Patrícia, muito obrigado, viu? Ai, gente, eu que agradeço. Se quiser chamar outra vez. E outra coisa, viu, Bartô? Eu também adoro uma cachaçinha. Patrícia, uma salva de palmas! Obrigado, viu, Patrícia? Aonde você for beber, você pode chamar nós que nós vai. Gente, nova apresentadora do Chupim, você pode se tornar a voz feminina deste programa. Estamos em busca de uma apresentadora! Mulher! Então, como você faz para participar? Você vai mandar o seu vídeo de até 30 segundos fazendo, né, o que você acha que a gente vai agradar aqui o programa, né? Pode ser, sei lá, com humor, pode ser contando algum fato, né? Sua articulação, seu modo de dizer, sua forma bem-humorada, né, de lidar com alguma situação. Fique à vontade, 30 segundos, mande esse vídeo para o WhatsApp da Metropolitana, que é o 96000985 996000985 com o seu nome completo e sua idade, alguns dados que você acha interessante tá mandando pra gente, tá bom? O resultado, a promoção até o dia 29 de setembro, o resultado dia 30 de setembro, numa segunda-feira aqui no Chupim. Aí você vai entrar no lugar do Bartô, né? Manda sem filtro, que se vier aqui com a cara diferente da foto, não entra. Não vem, não. Gente, quero falar que também acumulou! Acumulou! Amanhã, R$2.000 por essa voz aqui, ó. Piscar de olhos. É de uma pessoa conhecida, não é ator e se consagrou nos anos 80. Eu queria agradecer também a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria, o WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim da Patrícia Audi. Olha, que delícia. Patrícia, obrigado mais uma vez por enriquecer a gente em conhecimento aqui dessa tecnologia brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente volta amanhã, 6 da tarde, com mais uma edição do Chupim. Beijo, tchau, gente. Beijo! Tchau, tchau. Patrícia que vai mandar a gafa.